Hoje eu estou aqui no Clube dos Bagres, o lugar mais tradicional de Franca, o clube mais antigo de Franca. E estou aqui conversando com uma pessoa que tem uma história vinculada ao Clube dos Bagres, Vitor de Andrade. Vitor, que alegria poder conversar com você. É um prazer, mas o Clube dos Bagres não é o mais antigo de Franca, não. O Clube dos Bagres foi inaugurado em setembro de 1953 e tem clubes aqui em Franca que foram inaugurados 50 anos ou mais antes do que o clube. O Castelinho, por exemplo. A Francana, por exemplo, Fulgêncio de Almeida, a EC, eles são mais antigos que o clube. O clube de campo veio depois do Clube dos Bagres, mas o Clube dos Bagres se situaria aí no meio, vamos dizer assim. Como que surgiu o Clube dos Bagres? Aqui tinha antigamente a piscina do seu Antônio. Eu quase me afoguei nela quando era menino. Pagava-se para entrar. Eu deveria ter uns 7 anos e, inocente, pulei na parte mais funda, estava afogando. Alguém ou algumas pessoas me retiraram da água. E tinha um campinho de futebol que os mais velhos jogavam nesse campinho. Essa piscina do seu Antônio desapareceu, foi comprado o terreno aqui, se não me engano, para Arias de Almeida, o apelido dele era Bigu. Tem até uma sala aqui no clube que eu coloquei o nome dele. Esse homem foi muito injustiçado aqui em Franca. Foi um desportista da mais alta categoria e, no entanto, ele era cafeeiro e ele quebrou e parece que não recebeu o apoio necessário que deveria ter recebido pelos grandes serviços que ele prestou para a cidade. Urias, não é? Não, meu Deus do céu, era Bigu o apelido dele. Aliás, o nome está ali na porta. Se você parar aí um pouquinho, eu vou lá e leio o nome. Eu não o conheci, porque isso aconteceu quando eu era menino. Certo. Ele comprou o terreno aqui e depois vendeu para o Clube dos Bagres. Inclusive, o Clube dos Bagres foi erguido numa área não edificante, porque margens de represas, margens de rios, eu não sei se abrange córregos, você pega o peão do córrego, parece que são 15 metros para cada lado do peão. Não se pode edificar. Eu não sei essa lei de quando que ela é, mas eles ergueram, naquela época ninguém dava importância a isso, tanto é que quando foi para abrir a avenida aqui, Hélio Palermo, o clube não criou caso, por 2 razões. Primeiro, porque eu achava que o interesse da cidade estava acima do interesse associativo. O interesse da cidade era maior do que o interesse dos associados do Clube dos Bagres. Mas isso aí fez o Clube dos Bagres acabar. Eu falei, escrevi isso na época, que era uma facada nas costas do clube e que o clube iria desaparecer por causa disso. Apesar de que na ocasião nós tínhamos também o Bagres Country Club e o Bagres 3. Certo. Mas as pessoas não tinham dinheiro para se locomover até lá e pararam de pagar. Tanto é que o clube chegou a ter de 3 a 4 mil sócios e hoje tem menos de 50. Então, eu não criei caso nenhum porque eu achava que o interesse da cidade estava acima do interesse do Clube dos Bagres. E a segunda razão, por questão também de bom senso, porque eu sabia que o clube fora edificado numa área que ele não poderia edificar. Eles não atentaram para esse problema. E o que a prefeitura teria que fazer, e o que ela fez, foi pagar uma quantia mínima
pelas obras que o clube tinha gasto aqui, que isso ela teria que ressarcir o clube, porque senão ela estaria se enriquecendo ilicitamente. Era ilegal, é ilegal. E aí pagaram, como pagaram no Bags 3 também. Por essas duas razões, o clube foi seccionado e perdeu os associados. Aqui por causa do viaduto e a Avenida Hélio Palermo, né? Sim, e o córrego era torto. Eles tiveram que retificar o córrego para poder abrir a avenida. Aqui, logo aqui embaixo, tem uma espécie de uma cachoeirazinha por causa do... Tem ali na frente, para lá da rua da General Teles. Ali formava um poço ali grande. Não tem jeito. E eu falei, e posso adiantar para você, que daqui 50 ou 100 anos, Franca deverá ter aí em torno de 1 milhão de habitantes. Sim. Vai acontecer aqui, igual acontece do Tietê lá em São Paulo. Esse córrego, o fundo dele é de pedra. É muito difícil aprofundá-lo. E para as laterais ele também não tem como ser ampliado. Então, porque a avenida desapareceria praticamente. Certo. Então, toda chuva mais forte, ainda que lá para baixo eles possam fazer obras que diminuam os efeitos que essas enchentes trarão, ainda assim, de um determinado ponto dele, digamos aqui, da General Teles até lá na Ademar de Barros, ele vai inundar. Por quê? Porque os bairros vão crescendo, a água que penetrava no solo e era absorvida pelo solo, pela grama, ela, com as construções, essa água não mais adentrará o solo e ela correrá para o córrego. Ô, Vitor, você está falando isso aí, a bacia do Clube dos Bagres é muito grande, né? Porque vai até lá na Ademar de Barros, pega ali tem a nascente, não sei onde é não, mas é lá para cima da Ademar de Barros. Toda essa parte que você está falando aqui está sendo edificada. Agora a fazenda do Samelo ali vai aumentar a chácara do Samelo, do Gozuen, aquilo ali tudo vai aumentar o volume fluxo de água no córrego. Ele já não está aguentando agora, imagino daqui 50 anos. Vai ser Eu previ isso também, viu? Eu escrevi sobre isso. É questão de tempo. Questão de tempo. Ô, Vitor, mas agora eu vou falar para o senhor outra coisa. Você não é profeta, não. Isso aí, essa visão está em evolução. Nós não somos o produto final da evolução humana. Certo. O cosmos está em evolução. Somente esses trilhões de galáxias, cada uma delas com bilhões ou até trilhões de astros, também está em evolução, e ela corresponde a 5% do universo. 95% do universo é área escura, desconhecida, ninguém sabe o que tem lá dentro, ninguém. Então, é por isso que eu acho que Deus é uma coisa tão grande. Eu tenho em latim, o Dr. Valeriano gostava de falar, e eu acho uma frase muito bonita, 2 palavras só, omnipotens Deus, em latim, dá uma força danada. Eu acho que tradução Deus onipotente. Deus onipotente. Eu acho que a compreensão, por isso eu sou agnóstico, que a compreensão de Deus é tão difícil que a mente humana não consegue de forma alguma captar nem um trilionésimo, nada do ser humano. Deus. Eu não acredito em outras coisas, mas em Deus eu não sei. E não sei como é que ele age. Como que ele age. Ô, Vitor, você está falando, porque você
Desculpe perguntar, qual que é a sua idade hoje? 75. 75 anos. Você viu essa Franca, você é nascido aqui. Sim. Eu estudou aqui na Franca? Sim, no Champagnat, no IETC, no Ateneu, na Unesp, a antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Franca, na Faculdade Você estudou de Direito. quantos anos no Champagnat? No Champagnat eu estudei 55, 56. No IETC, 57, 58, 59. Eu vi uma entrevista do Zé Hamilton E fui Ribeiro, professor nos dois lugares também depois. Depois nós vamos conversar sobre, mas só que ele estava dizendo que ele estudou em Franca, aquele repórter da Globo Rural, né, que transmitiu da Rede Globo. Ele nascido ali em Santa Rosa, ele depois veio para uma cidade menor, acho que é Cajuru, e estudou também em Franca, no Champagnat. E talvez regularidade com você. Zé Milton. Zé Milton. É aquele que teve foi repórter da guerra do Vietnã, que ele perdeu uma parte do pé. Deve ser depois de mim. Mas eu teria história para contar para você que você nunca ouviu falar. Mas eu queria que você falasse. Você nunca ouviu falar do Abdias do Nascimento? Você já deve ter ouvido Abdias por causa da Casa da Cultura. Mas você não sabe a história dele. Mas então você vai falar para nós. Você quer saber? Eu quero. Eu conheci o pai dele. Era meu vizinho. Como que chamava? Bem. Eu não sei o nome dele, mas era Bem. Bem. O Abdias é francano. Morreu com 97 anos, há uns anos atrás. Foi candidato ao Prêmio Nobel, mas não ganhou. Ele foi senador da República, ele foi exilado, ele era funcionário da ONU, ele é o ícone diria quase que talvez na mesma altura do Zumbi dos Palmares. É o ícone da raça negra no Brasil. Ele se formou aqui no Ateneu, na década de 40, por aí. Mas o seu Bem era um homem meio gordo, era um mulato. Os mulatos correspondem a 40 e tantos % da população brasileira e os negros 10%. Somando os dois, dá mais da metade da população brasileira, negro e pardo. Então, o seu Bem era um mulato meio gordo, simpático, sempre risonho, mas ele era meio arredio. E era meu vizinho, numa casa onde antes dele era um rendezvous da dona Zoraide, da Sinhá Carteira, mãe dela, e depois dela. E essa Zoraide, ela ficou 50 anos, era tetraplégica e só mexia 2 dedos. Ela só se coçava com 2 dedos. Eu, quando moço, frequentei esse rendezvous. As mulheres faziam um ponto lá. E o seu Rosimbo Campos de Oliveira, um maçom de alto grau e de grande prestígio, também frequentava, mas ia lá para conversar com a dona Zoraide. Ele contava as novidades todas para a dona Zoraide. E ela sabia de tudo da Franca. Os vizinhos eram alguns, porque tinha famílias misturadas lá na Rua do Comércio, lá era a zona do Meretrício. Quiseram prendê-la, mas como prender uma tetraplégica? Fracassaram, evidentemente, né? Mas depois da dona Zoraide, essa casa ficou pertencendo ao seu Zé da Silva, era um farmacêutico, que ela doou a casa para ele, porque ela não tinha herdeiros, para ele cuidar dela até o fim da vida dela. Ele cuidou bem. Houve um caso semelhante com a dona Marcela, uma francesa prostituta, dona também de casa de zona. Ela doou para os presotos uma casa na Rua do Comércio com a Badaró e outra na Monsenhor Rosa com a mesma finalidade, o Delcides Presoto, mas ele morreu antes dela.
pai do doutor Ângelo Presuto, Delcidinho Presuto. Eles continuaram cuidando dela. Mas eu vou voltar para o seu bem. Não, eu queria falar, ele tinha mais irmãos, o seu Abdias, ou não? Eu não sei se ele tinha irmãos, irmãs, não sei. Eu sei que ele era meu vizinho e no quarto ao lado que ele morava Maria Capotinha, que era uma personagem histórica, eu lembro, folclórica de Franca. Bem, um pormenor todo mundo desconhece e eu posso estar errado. Certo. Depois que o Abdias foi embora de Franca, por volta talvez de 1950, eu era menino nessa época, não sei precisar quando exatamente ele foi embora, mas foi por essa época. Ele nunca mais voltou em Franca, pelo menos que eu saiba. E eu nunca soube, e foi muitos anos que o pai dele foi meu vizinho, eu nunca o vi em Franca e nunca vi ele visitar o pai dele. Não sei se o pai dele ia visitá-lo em outro lugar, eu não sei. Às vezes ele vinha e eu não sabia. Mas a impressão que eu tenho é que ele nunca mais voltou em Franca e nunca visitou o pai. Certo. E é o ícone da raça negra. E ele, por exemplo, ele estudou em que escola? Lá no Ateneu, eu sei que ele formou-se lá. O Ateneu, que depois é o Instituto Francano. Eu fui professor lá. E que depois veio a ser o Unifran, né? Que é o... Não tem. A Unifran era o Colégio das Freiras. Colégio das Freiras. O Ateneu é para baixo um pouquinho. O Instituto Francano de Ensino. Instituto Francano de Ensino. Era do Alfredo Palermo e do doutor Oliveira Diniz. E do professor Garcia. Eu fui aluno lá e fui professor lá também. Ô Vitor, você lecionou português, a língua portuguesa. Dei aula uns tempos de inglês, mas essas duas matérias. Mas eu sou um autodidata em história, viu? Eu gosto muito de história. Você é um escritor e escrevi sobre história de Franca, de Dom Pedro e de vários outros assuntos de história, viu? Qual que é a sua ligação, por exemplo, como lecionar? Você lecionou quantos anos? Porque depois você militou na vida política. Eu lecionei de 1968, depois eu era professor efetivo do Estado, em 1984, eu permutei meu lugar aqui em Franca com uma professora que era esposa de um funcionário do Banco do Brasil. Tomei posse lá no mesmo dia, lá numa cidade no meio do estado, não lembro o nome, e pedi exoneração no mesmo dia. Então, eu lecionei de 1968 até 1984. É um período bom. Inclusive em faculdade. Você, na seus Mauá colegas... e na faculdade do Tuverá. Aqui em Franca, seus colegas de magistério, quem é que... Eu poderia falar em colega de classe. O Roberto Henrique sentava na mesma carteira que eu. Era um dupla. A carteira era dupla. E nós sentávamos um ao lado do outro. O deputado. E professor dessa época? Participei de bullying. Bullying. É que hoje me envergonha. Eu não vou citar o nome da pessoa. Ele morava na Praça João Mendes. Ele é vivo. Ele é cunhado de um amigo meu que foi diretor, do Valdemar Bruchini, que foi diretor de escola. Ele era um rapaz tímido, alto, e naquela época, quando eu fui lá para outra